Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está em pé pode se sentar, por favor. Que coisa boa, né? Mais uma manhã nós estamos aqui. Mais uma manhã vamos poder olhar para as Escrituras, aprender com elas e olhar para Jesus e aprender com Ele. Sempre muito bom. Eu sempre fico muito feliz porque a Escola de Sabedoria é um espaço de compartilhamento. Eu não vejo de outra forma. Aprendo tanto aqui. Aprendo na preparação das aulas. Aprendo na conversa com os irmãos. Aprendo, às vezes, relendo algo que está escrito, o que eu preparei aqui. Isso é sempre muito gratificante. E esse se colocar sempre como alguém que está aprendendo, eu acho que é o grande segredo para continuar desenvolvendo. Acredito que a aula de hoje ela seja muito importante, porque foi uma semana um tanto difícil, assim, uma semana engraçado para falar de oração, uma semana que necessitou de bastante oração, semana de aprendizado prático em relação à oração. E isso é muito bom também, né? Porque a gente vive uma fé que não é apenas teórica, ela pode ser colocada no nosso dia, é uma fé prática. É uma fé para ser vivida, embora seja muito interessante de ser conversada, comentada sobre ela. É uma fé prática. Ela pode sair do que está escrito, sair do entendimento e ser colocada na vida das pessoas. Então, vamos iniciar hoje. Está aqui o tema, né? A gente tem esse tema, eu tentei criar uma pergunta aqui para chamar a atenção, né? Que é uma pergunta que eu acho que para isso serviu também, por que Jesus orou? Eu entendo que seja uma pergunta interessante, uma pergunta importante, porque Jesus fez algumas orações na Bíblia, Jesus ensinou a orar, mas por que Jesus orou? Para que Jesus orou? Hoje a gente vai dar uma olhada, né, nesse panorama de orações de Jesus e tentar responder essa pergunta. Já adianto que é uma pergunta que tem várias respostas, mas todas as respostas que estão corretas nesse sentido apontam para o mesmo lugar, apontam para um mesmo DNA. Por que Jesus orou? A oração também é uma questão muito importante. O que é uma oração? É um gesto? É um rito? É uma palavra? Fui procurar no dicionário, né? São várias as definições também no dicionário. Mas eu fico com uma definição muito moderna, muito contemporânea, de um pastor anglicano chamado Jordano Montenegro. Ele, ao perguntarem se a oração era o telefone do céu, ele falou, não, é o WhatsApp. Deus sempre visualiza e já começa a agir na vida, nem sempre ali dá a resposta, mas ele já começa a trabalhar, e eu gostei disso. Acho que é uma boa resposta, uma boa forma de a gente encarar a oração como algo que a gente se comunica diretamente com Deus, de forma rápida, sem burocracia. Simplesmente falamos com Deus e Ele nos ouve, Ele visualiza sempre os nossos pedidos, as nossas conversas, e Deus segue trabalhando. Nos próximos 45 minutos, ou 50 ali, dependendo do quanto eu puder passar um pouquinho, eu vou falar um pouco desse tema. E já adianto também aos irmãos, Deus espera de nós, em relação à oração, algo muito simples: relacionamento. Vou abordar aqui com o passar dos textos, mas o que mais Deus espera de nós é um relacionamento. O que é para se relacionar, dependente do motivo que a gente vai conversar com Ele, uma necessidade nossa, uma necessidade urgente. O que Deus quer de nós é relacionamento. A oração é relacionamento com Deus. É conversa com Deus para fortalecer o relacionamento com Ele. Deus dá, Deus concede os nossos pedidos, Deus cuida das nossas vidas, mas o ponto central da oração é o relacionamento com Deus. Algo que parece assim abstrato, mas a gente vai ir para casos práticos, isso vai ficar mais evidente, conforme a palavra traz também. A gente vai conseguir olhar isso de forma mais com uma lupa, né?
Outro ponto aqui antes que eu avance. E quando se trata de relacionamento com Deus, tem outro ponto também interessante que a gente precisa atentar. O relacionamento é uma construção. A gente vai desenvolvendo ele a partir das conversas. Eu não conheço os irmãos tão bem, alguns, porque eu conversei pouco. E eu creio que com Deus não é diferente. Quanto mais a gente conversa, mais a gente conhece, mais a gente se maravilha, mais vai sendo influenciado por Deus e mais vai vivendo isso. É importantíssimo entender a ideia de relacionamento com Deus a partir disso, tendo o relacionamento com as pessoas como exemplo. Porque tem-se, até essa teoria de um escritor, nós somos a somatória das 5 pessoas que mais convivemos. Se Deus não for uma delas, começa a ficar perigoso, A gente começa a ser influenciado por pessoas do nosso dia a dia, o que é natural, a gente sabe disso. Eu lembro as mães sempre falavam, não ande com fulano, não ande com outra pessoa, por quê? A gente acaba sendo influenciado por essas pessoas. Mas a comunhão com Deus, a oração, o aproximar-se dele, o relacionar, porque não existe relacionamento sem conversa, É possível que alguém digam que eu não conheço um relacionamento sem conversa, sem tirar um tempo para desenvolver, sabe? A abertura dos problemas para outra pessoa, ela é muito importante, ela é de uma sensibilidade, é de uma beleza, é de uma confiança muito grande. E eu creio, quando eu olhando para Deus, para a conversa, para o relacionamento desenvolvido através da oração, seja interessante a gente ter esse olhar. Lembrando que não é um momento pontual apenas assim, orei, falei com Deus hoje, ok, estamos num relacionamento já super desenvolvido, e utilizo Provérbios 18 para isso, quando o escritor diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia, mais e mais até ser dia perfeito. Eu creio que o relacionamento com Deus também é assim. A gente começa, as orações não são as mais fáceis, os primeiros momentos que a gente se ajoelha para falar com Deus, eles são curtos, não há muito assunto, não há muito o que dizer, a gente fica um pouco, eu acho que já estou há 2 horas aqui, você olha, passou 5 minutos, mas é porque a gente não conhece muito a Deus, a gente não se sente tão à vontade, mas eu garanto aos irmãos que é uma prática que vale muito a pena, e com o passar do tempo você vai se sentindo mais à vontade, você vai conversando mais com Deus, e as conversas vão ficando mais longas, você vai tendo mais a conversar, o Espírito Santo em nós vai nos orientando, e a oração vai cumprindo aquilo que já adianta, é o mais importante, a função de nos aproximar de Deus, de nos manter conectados com Deus. Não há nada mais importante que isso. Não há nada mais importante que isso, e a oração é o caminho para esse relacionamento com Deus. Mas vamos seguir. Antes de iniciar e comentar essa passagem, preciso também falar que a gente está olhando para Jesus hoje para fortalecer a compreensão de que está em Jesus o modelo de vida a ser seguido, Eu não tenho a compreensão que Jesus é mais um personagem bíblico, assim, que passa, a gente olha e fala, não, legal. Não, Jesus é a revelação completa da vida verdadeira, está em Cristo. Jesus é a vida verdadeira, Jesus é o modelo de vida verdadeira. Então, quando a gente olha para Jesus, não dá para olhar e falar assim, nossa, interessante o que ele fez. Legal que ele falou isso. Não. A gente está olhando para a vida verdadeira. Não é uma ideia, Jesus não é uma ideia, é uma força a qual se recorre. Jesus é a vida. É olhar para ele e falar assim, é dessa forma que eu preciso viver. É isso que está disponível para mim. Jesus nos abriu a porta para a vida. Olhar para Jesus, desde a oração dele, tudo que ele fez, como ele se comportou, como que ele falou, como que ele tratou as pessoas, é olhar para a vida verdadeira. Não a vida ilusória que nos é apresentada todos os dias, que há tantos que até ofereçam mentoria da vida ilusória. Mas olhar para Jesus é obter a mentoria da vida verdadeira. Está em Cristo a vida verdadeira. Estou repetindo bastante isso porque eu já comentei isso em outras aulas. Tenho a impressão que isso passa despercebido.
Já tive algumas conversas em que não, isso aí é Jesus, isso aí era ele, né? Mas olhando ali, a gente não, se continuar lendo os evangelhos ou ler com mais carinho, vai ler o Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus orienta que aprendamos dele e não de outros. Há em Jesus a vida verdadeira. Então, quando olhamos para tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, é preciso olhar com muita atenção. Hoje eu trouxe, e até peço desculpa aos irmãos se isso os cansar, os slides estão com bastante texto. A gente vai olhar para textos e pontos específicos, porque são as palavras de Cristo. Eu considero muito importante a forma como ele colocou cada palavra e o que ele quis passar em cada momento ali. Mas fiz essa explicação porque a gente realmente não pode olhar para a vida de Cristo dessa forma. E embora muito do que ele já viveu não possa mais ser vivido, como por exemplo lavar os pés, ele passou por isso, né? Hoje a gente não tem mais esse tipo de comportamento, a gente não lava mais os pés nos outros, a gente tem sapatos, né? Pessoas viviam ali, alguns descalços, alguns com aqueles sapatos abertos, e aí no final do dia tinha o lavar os pés. Não temos mais esse tipo de prática na nossa cultura, não sei se em outros lugares existe, mas a gente consegue aprender com Jesus princípios, né? A gente olha para ele e consegue aprender com ele princípios eternos, de um Deus eterno, de um ser eterno que já existia antes da fundação do mundo. Jesus é muito importante. Eu estou me repetindo isso porque eu acho que os irmãos perceberam, eu tenho trazido, quero voltar a trazer filósofos para a nossa aula, e tenho trazido um pouco menos, mas eu estou muito fascinado por Jesus, muito assim. Quanto mais eu estudo Jesus, quanto mais eu paro para analisar, até com um método filosófico, as palavras de Cristo, mais eu me interesso. Há uma completude, há uma integralidade de todos os espaços da vida. Vale muito a pena estudar Jesus, assim. É realmente uma fonte inesgotável de sentido para a vida, de organização. Eu recomendo muitíssimo. Mas já que vamos falar aqui de oração, ele aqui, Jesus Cristo. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Eu gosto muito dessa passagem, porque nela Jesus apresenta a oração como um momento com o Pai em secreto. Um relacionamento direto com Deus, uma conversa que é feita entre você e Deus. Uma conversa em secreto. Me lembrou um pouco o Éden, quando Deus vinha para conversar com Adão ali no final da tarde. Ele vinha para conversar. Vamos conversar. Vamos conversar, como é que estão as coisas? Há no projeto inicial de Deus, no projeto eterno de Deus, não tem início nem fim, essa conversa, esse momento com o homem. Jesus mais uma vez recomenda, olha, entre no seu quarto, tenha um momento com Deus, converse com Ele. O Deus que está ali com você, que te ouve naquele espaço, vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Mas eu quero, para a gente poder abordar alguns aspectos práticos, ver outro momento que Jesus, agora é um momento que Jesus orou. Isso daqui é interessante, vou ler aqui com os irmãos. Está em Lucas 6, 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem designou como apóstolos. Simples, Jesus saiu para orar, passou a madrugada orando e designou os apóstolos. O que a gente pode aprender com Jesus aqui nessa passagem bem simples? Depois ele vai e chama os apóstolos. Muita coisa, mas uma delas é que no momento tão importante, quando Jesus ia decidir quem seriam aqueles que estariam mais próximos, quem seriam aqueles que iam pegar um trabalho em um nível mais
próximo mesmo, assim, quem seriam aqueles que o ajudaria a cumprir o propósito de Deus na vida dele. Ele passou uma madrugada orando, sozinho, e depois desceu para escolher. Óbvio, isso é algo que a gente tem que pensar, interessante, aprender com Cristo isso. Momentos de decisões difíceis na nossa vida. Momentos que não são tão claros quem devemos escolher para estar conosco. Tem um exemplo de Cristo. Passa uma madrugadazinha orando, é bom, muda destinos. Quem sabe Jesus tinha ali, porque Jesus era homem também, vontade de escolher outras pessoas. É possível? Ah, mas a vontade de Jesus não. A gente tem um relato, Mateus 26, 39, quando Jesus estava ali naquele momento de maior dificuldade, estava chegando a hora de ser crucificado, ele ia ser preso. Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, é possível que a natureza humana, que Jesus era um homem, tivesse falando: não, acho que eu vou chamar fulano, mas Deus tinha exatamente quem eram as pessoas que precisariam ser chamadas. Deus havia decidido quem eram exatamente as pessoas. Por quê? Porque o importante para Cristo, e ele sabia disso naquele momento, era que aquelas escolhas fossem as que melhor ajudassem ele a cumprir o seu propósito, e não as que fossem mais agradáveis. Porque quem em sã consciência vai escolher alguém que o vai trair? Digamos que o ministério tenha durado 3 anos, daqui a 3 anos, você sabe, eu não vou escolher, eu não vou conviver 3 anos e meio com alguém que eu sei que vai me trair, que eu sei que vai, agir de uma forma não boa, e vou conviver com ele agora todo esse tempo. Não quero fazer isso. Mas para que se cumprisse as escrituras, aquilo que está escrito no Salmo 41, 9, até o meu melhor amigo, aquele em quem eu confiava e que partilhava o meu pão, também me traiu. Jesus chamou. Porque mais importante, quando se trata do propósito de Deus para as nossas vidas, não é o que é mais confortável para nós. É aquilo que mais cumpre o propósito de Deus para as nossas vidas. O mais confortável era eles ter conhecido Judas 10 minutos antes de ser traído, para não precisar conviver com uma pessoa como Judas. Não precisar, de fato, desenvolver um relacionamento com Judas, um relacionamento de confiança. Está ali, não, Judas era quem cuidava do dinheiro. Judas estava ali com ele. Judas o beijou no rosto. Isso não é agradável, mas isso cumpre o propósito. Então, aprendemos com Jesus algo muito interessante nessa oração, antes da escolha dos discípulos. Sempre que vamos tomar uma decisão em relação ao nosso propósito, a quem vamos chamar para nos ajudar, é importante orar. É muito importante orar. Por quê? Porque Deus vai orientar que essas escolhas que vamos fazer sejam as mais adequadas ao propósito que Ele tem nas nossas vidas. E às vezes, se a gente deixar por nós mesmos, a gente só vai escolher o que for melhor para nós e não para o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque eu não sei vocês, mas se eu deixar, eu só quero conforto. Só quero o melhor momento, só quero filé mignon da vida, só quero descansar, eu só quero fazer o que me dá vontade, quando me dá vontade. Mas o propósito de Deus muitas vezes vai numa direção contrária a isso, e a gente precisa tomar a direção do propósito de Deus e não das nossas vontades. O próprio Cristo nos ensinou dessa forma. Tem outros, eu não trouxe aqui o slide, outro momento que Jesus orou, que eu acho muito importante a gente trazer para o nosso dia, e aqui a gente consegue responder essa pergunta: por que Jesus orou? Que é o momento da cruz. Há uma oração que Jesus faz quando já está na cruz. Eu sempre gosto de olhar para o contexto da situação. Jesus não está mais num momento confortável, Ele está na cruz, Ele está morrendo, Ele está com dor, Ele está em sofrimento, Ele está num momento
terrível. Ele não está com uma dificuldade financeira, ele não está numa situação chata. Ah, não, hoje eu passei uma situação um pouco chata. Não, ele está no limite. É o limite mesmo, é o limite, assim, é a morte chegando, é o corpo reagindo, é o desespero. E o que é que ele faz? Lucas 23, 34, ele ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. Jesus faz essa oração para nos ensinar que é preciso orar por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos. Mas ele já havia feito isso. Mateus 5, no Sermão da Montanha, ele já havia ensinado isso. Já havia falado: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Jesus é tão maravilhoso e tão incrível, que no momento final, ele já tinha feito tudo. Tudo. Jesus já, aqui já não tem mais, mas ele dá esse salto do discurso e passa para a prática, não no momento confortável. Jesus ora pelos inimigos dele ali, quem está dançando sorte da roupa dele, no momento de maior dificuldade de um homem, momento de sua morte, momento de muito sofrimento. Só que Jesus não falava uma coisa e vivia outra. Jesus era a palavra e a ação, a mesma frequência. Então ele nos ensina, no momento de grande dificuldade, no momento de maior dificuldade, a orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. É algo que passa às vezes despercebido, é algo que passa como algo antigo, mas é preciso, irmão, é preciso. E trazendo para a nossa vida, para o dia a dia, para o nosso trabalho, experimentem isso. Experimentem orar por aqueles que os perseguem. Aquela pessoa que fica criando, experimenta colocar ele em oração. E não é uma oração, Deus leva, Deus derrama um fogo aqui. Não, não é isso. Deus alcança essa pessoa. Deus muda o coração dela também. Faça com que ela te conheça. Porque a gente sabe que Jesus muda a vida. Orar por quem te persegue produz uma paz interior inimaginável. Experimentem, meus irmãos. Eu estou dizendo isso por buscar viver isso. Tudo que eu olhando, eu vejo em Cristo, eu busco viver, busco colocar em prática. Porque se é a verdade, eu não tenho que ter medo de tentar colocar em prática. Vai dar certo? Se eu creio que é a verdade, eu não tenho que ter medo de ficar investigando, procurando saber. É a verdade? A verdade não se esconde da luz. Ela não tem medo, ela vai para a luz. Cadê? Onde é que está? Vamos ver. E eu olho por todos os lados. Eu não tenho medo de perguntar a Cristo ou de colocar na minha vida e acreditar que vai dar certo. Experimenta, irmão, experimenta. Porque muitas vezes, aqui Jesus estava sendo morto. Ninguém aqui é colocado na cruz no dia a dia. Isso aí não acontece com ninguém. Jesus estava sendo morto. Muitas vezes a gente deixa de fazer uma oração por quem nos persegue, e a perseguição só afeta o nosso ego, né? O nosso ego, às vezes alguém falou alguma coisa, fiquei um pouco chateado. Experimentem orar por aqueles que te perseguem. Vocês vão sentir uma paz diferente, um caminho diferente dentro de vocês. Trouxe aqui também, não sei se o slide anterior, qual que está? Ou não, anterior. Pode deixar esse, acho que eu venho não colocando no slide aqui. Eu poderia seguir fazendo comparações, irmãos, e mostrando, né, e conversando. Não, acho que é o do Moisés. Vamos rapidinho ali para... Acho que é anterior. Anterior. Deixa eu ver aqui. Esse, pode deixar esse daí. Eu poderia trazer outros momentos aqui da vida de Jesus, onde ele orou, vou trazer ainda. Mas olhando para a oração, perguntando em volta da oração o que a gente pode aprender com
oração, o que a gente pode aprender com oração, Jesus, oração? Eu vi que tem uma característica ali que a gente pode aprender com Jesus. Há algo ali que pode aprender com Jesus e com oração. Passagem muito conhecida dos irmãos, né? Jesus diz: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu amo essa passagem, eu acho ela muito importante, e ela traz duas características que Jesus nos orienta a aprender com ele: mansidão e humildade. E olhando para a oração, está aí uma coisa que desenvolve mansidão e humildade: oração. Conversar com Deus deixa o homem manso. Conversar com Deus deixa o homem humilde. É raríssimo uma pessoa que conversa com Deus que não seja mansa. Ela vai ficando mansa, vai convivendo, e quanto mais fala com Deus, mais manso fica, mais humilde vai ficando. A conversa com Deus, ela vai tranquilizando a alma de um jeito, ela vai te mostrando quem é que manda no mundo, vai te proporcionando experiências que você fala assim: eu não vou me abalar com isso não, vou ficar como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A oração é capaz de desenvolver mansidão e humildade, duas características que Jesus falou: aprendam de mim que sou manso e humilde. Há um segredo na oração que Jesus revela assim: aprendam de mim. Jesus orava bastante, Jesus foi um homem que orou bastante, há vários momentos na Bíblia de Jesus orando. Mas eu quis trazer hoje outro personagem, Moisés. Moisés falou tanto com Deus que se tornou isso aqui, ó. E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente com Moisés? Quando quiseram ali, né, fazer um levante contra ele. Ouviu tudo isso? Ora. E Yahvé ouviu tudo isso? Ora. Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Moisés falou com Deus muito. Moisés se relacionou com Deus muito. Moisés, a Bíblia traz esse relato, ele chegou a ficar com o rosto brilhando de tanto tempo que passou com Deus. O que aconteceu com Moisés? Ele voltou arrogante do monte? Ele voltou falando assim: ó, quem sabe aqui sou eu, quem falou com Deus fui eu? Não. Os momentos com Deus produziram em Moisés mansidão e humildade. Mansidão e humildade. Duas características tão importantes que negligenciamos e que poderiam nos proporcionar uma paz tão impressionante. Nós que cremos em Cristo, nós que professamos a fé em Cristo, deveríamos ser mansos e humildes, muito mansos e humildes. Deveríamos ser referência de mansidão e humildade. Deveríamos estar sempre: fulano é seguidor de Jesus. É assim mesmo, eles são tudo assim. Esses daí isso aí não de vez em quando a gente vai, o padrão deles é esse daí: manso e humilde, manso e humilde. É possível? Eu creio que sim. Como é que faz isso? Conversando com Deus. É impossível conversar com a fonte de todo poder, com aquele que pode tudo fazer, e não transformar uma pessoa mais mansa, tranquila. Porque o amor vem e lança fora o medo. Sai o medo, você fica tranquilo. Não, isso daí Deus vai fazer, eu não vou precisar me preocupar com isso. A humildade, que é algo que para desenvolver mais humildade do que você contar suas dificuldades. Você chega diante de Deus e fala: Deus, isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui eu sou péssimo, isso aqui eu estou piorando, isso aqui eu não sei nem por onde começa, eu li na tua palavra isso, mas eu não sei, eu não compreendo isso, fulano de tal para mim é difícil, tal situação está insuportável. Deus, isso aqui eu sou muito grato porque eu não sabia, hoje o Senhor me ensinou. Deus, é impossível você não desenvolver humildade com esse tipo de conversa. E quanto mais você tem esse tipo de conversa com Deus,
mais você vai se tornando manso e humilde, mais você vai se parecendo com Cristo, e mais aquilo que parece assim distante, não, isso aí é só para Jesus, mais vai sendo possível nas nossas vidas. Moisés era o homem muito paciente, o mais humilde dos homens da sua época. Manso, paciente, algumas versões trazem manso, a palavra manso mesmo. Um homem tranquilo. Conversas com Deus nos tornam mansos, nos tornam humildes. Outra passagem também que eu acho importante aprender com Jesus em relação à oração. Quando os discípulos pediram, isso é em Lucas 11, né? Os discípulos vêm de forma eu acho muito bonita esse pedido dos discípulos. Eles chegam e perguntam: Jesus, Senhor, eles falam: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E aí, no versículo seguinte, Jesus ensina a oração que conhecemos como uma oração do Pai Nosso, uma oração, né, utilizada aí em muitos espaços de fé cristã. E a oração do Pai Nosso é: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, né, como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O que eu gosto dessa oração que diz? Eu acho que ela é um modelo perfeito, maravilhoso. Eu me lembro que o meu irmão uma vez comentou que, a primeira vez que quem me ensinou que era um modelo de oração, meu irmão comentou isso. Tem algo que eu acho muito interessante. Quando Jesus fala do pão nosso de cada dia, ele se atém ao hoje. É interessante, porque é uma necessidade que a gente vai ter amanhã, vai ter depois, mas ele se atém ao hoje. Algo tão importante para nós, que é o pão nosso, é o alimento, ele nos dá hoje. Irmãos, a oração é um canal para conversar com Deus, não só para a gente receber o pão de cada dia e as bênçãos, mas para a gente conversar com Deus. E como Deus conhece o nosso coração e as nossas necessidades, deixa sempre aberto: nos dai hoje, porque amanhã eu vou orar de novo, e aí eu tenho mais um momento com Deus. E são esses momentos com Deus que vão nos transformando. São esses momentos com Deus que vão transformando as nossas vidas. A oração do Pai Nosso traz essa sementinha do amanhã no hoje, te ensinando: não, ore pelo hoje. E aí o pão de amanhã, você vai orar amanhã de novo, converse com Deus mais um dia. Aí vá conversando todo dia com Ele, porque eu sei que talvez perdoar as ofensas, você pode esquecer se você ofendeu ou não. Mas o pão você vai pedir todo dia? Você vai pedir o pão, porque você precisa comer todo dia. Então todo dia converse com Deus um pouquinho. Todo dia tire um tempo e converse com Deus. A oração do Pai Nosso carrega essa sementinha de se manter no presente, de estar tranquilo e pedir: pão nosso de cada dia, nos dai hoje. O de amanhã, orarei por ele, porque sei que o mesmo Deus que está comigo estará amanhã também. Mas avançando também para aprender um pouco mais de Jesus sobre oração. Só voltando ali no anterior mesmo. É uma passagem interessante, quando Jesus ele fala sobre uma oração insistente, uma oração recorrente. Que a gente tem isso também, a gente tem momentos de oração recorrente, uma oração que a gente insiste. E Jesus de fato nos ensinou a insistir em oração. Ele traz aqui, nessa passagem do Evangelho de Lucas, um pouco antes aqui o contexto, ele fala: suponham que um de vocês tem um amigo e que ele recorra a vocês, né? Ou que ele recorra a um vizinho à meia-noite. Chega lá e diga: amigo, me empreste 3 pães, porque eu recebi, né, um outro amigo que chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Curioso, né? A pessoa está pedindo comida para matar a fome de outra pessoa. Isso aqui dá um caminho de pensamento, mas vamos lá. E talvez aquele vizinho responda ali: a porta já está fechada, eu estou com os meus filhos deitados, não posso me levantar para dar esse pão que você está pedindo. E eu lhes digo, Jesus segue: embora ele não se levante para te dar tudo que você quer, porque você está ali com aquela necessidade, se você continuar importunando, ele vai dar tudo que você precisar.
Ok? Aprendemos que há um caminho de oração persistente e recorrente. Se a gente continuar insistindo, não, vamos, continua. Não, mas eu preciso, ô vizinho, bate na porta, vizinho, eu estou precisando mesmo, vizinho, mas é de madrugada, não, mas é de madrugada mesmo, vou continuar, é insistente a oração. O vizinho uma hora vai abrir a porta, vai dar tudo que você precisar, de tanto que você insistiu. E Jesus segue. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe e um lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Algo muito... Eu amo essa passagem também. Enfim, eu sou uma pessoa que eu me apaixono pela Bíblia cada vez mais. E é uma leitura que me alimenta. Essas palavras são vivas, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que a gente conhece essa passagem até ali. O Pai que está no céu. Eu acho que é pro ouvido de todo mundo. Ela não termina aqui? Não sei se... Para mim foi uma... Mas ela continua um pouquinho. Pode passar para outro slide. Qual entre vocês tal? Maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus, quando ele fala sobre uma oração recorrente, uma oração insistente, uma oração que se mantém, ele indica como um pedido o Espírito Santo. Algo que há de mais valioso, algo que há de mais importante. Ele poderia indicar, ele poderia parar ali, mas ele fala, não, eu vou avançar, porque há algo mais importante do que eles imaginam. Há algo mais importante do que os pedidos comuns que a gente tem feito. E aqui, irmãos, eu acho importante frisar isso. Eu não estou me colocando, é errado fazer uma oração recorrente por questões da vida. Eu vou até comentar logo mais com os irmãos aqui, acho que vai dar tempo, um testemunho de que eu insisti em oração e Deus fez coisas grandes na minha vida. É importante insistir em oração. Deus ouve sim, Deus ouve, oração recorrente Deus ouve. Mas é importante atentar também que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala de oração recorrente, ele indica o pedido recorrente pelo Espírito Santo. Ter o Espírito Santo dentro de nós é algo muito incrível. Os frutos produzidos por uma vida que é cheia do Espírito Santo, eles são inimagináveis assim, numa visão comum. Eles valem tudo. Eles estão muito acima do que pedir um peixe e dar, está muito acima. É a porta para a vida verdadeira, para a gente acessar um outro lugar e falar assim, nossa, eu não conhecia essa vida. Essa paz de espírito, essa mansidão, essa paciência, de onde é que vem isso? Uma vida cheia do Espírito. Então pedir com insistência o Espírito Santo é uma recomendação de Jesus, viu? Vale a pena insistir mais e falar assim, Deus, eu quero mais, e continuar insistindo, porque Ele vai dar. Porque a gente insistiu, porque a gente continuou. Mas eu quero para a gente não... Eu acho isso interessante. E para uma última oração de Jesus, que para mim, essa é... Quando chegar lá eu vou querer dar um abraço nele e agradecer por João 17. Porque é incrível. É incrível o que Jesus fez. João 17 ocorre ali num intervalo na Bíblia, que é o seguinte, o contexto. João 13, ele termina ali com Jesus falando para Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, algo nesse sentido, dependendo da tradução.
No 14, João 13, no 14, ele começa a ensinar. Ele vai ensinando, eu até fiz umas anotações aqui. Ele vem dizendo que é o caminho, a verdade e a vida, vem falando do Espírito Santo. No 15 ele fala, eu sou a videira. Ele continua falando, ele comenta no 15 das futuras perseguições. No 16, ele fala outra vez do trabalho do Espírito Santo agora, e na vitória sobre esse mundo. Isso no 16. Mas no 17 é o mais interessante. Essa oração é maravilhosa. Tendo dito essas palavras, né, Jesus falou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Jesus aqui dando mais uma aula, mostrando, né, quando a gente pede uma coisa interessante, que a gente fala, ó Pai, para glorificar o teu nome, assim como lhe outorgasse autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. A vida eterna é que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna se dá em conhecer a Deus. Como é que a gente vai seguir conhecendo a Deus sem conversar com Ele? A porta está aberta, Jesus já abriu, temos o contato. Jesus ora em relação a nós, falando, olha, concede a eles a vida eterna, e a vida eterna é de conhecer. E Ele continua. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. E eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei pelo nome que me deste. O que é que eu vejo Jesus fazendo aqui? E por que eu acho tão bonito isso? Jesus não está no momento de tranquilidade, isso aqui é importante. Ele vai ser preso logo depois, vai ser preso no 18. Mas ele, num momento muito difícil, é como se ele chamasse assim e falasse, Pai, são esses daqui. Ele vem trazendo para perto, de uma forma tão sensível, e ele vai explicando, olha, eu protegi eles quando eu estava aqui, mas eu não vou estar mais, aí o Senhor cuida deles, eu estou sendo glorificado por meio deles. Jesus vai nos aproximando de Deus, vai trazendo para perto, vai chamando, não, mas são esses daqui, Pai, eu não estou falando do mundo. Ele mesmo diz, eu estou orando por eles, eles acreditaram no que eu preguei. Jesus está abrindo a porta e falando assim, ó, vem aqui, eu vou apresentar o Pai para você. Pai, são esses daqui, são esses, eu queria que desse para cuidar deles. Eu acho isso tão bonito, é de uma sensibilidade tão grande, é tão incrível esse, vamos aqui meus, são esses. E aí Jesus segue. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dele a palavra e o mundo os odiou, pois eles não estão no mundo, como eu também não sou. Eles não são do mundo, como também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Mais uma vez, Jesus, sabendo que Deus é um Deus que ama cuidar, nos aproximando de Deus através do cuidado. Mas cuida deles, o Senhor fica cuidando deles agora.
cuida deles, eu estava aqui, o Senhor cuida deles. A gente tinha condição de se aproximar de Deus aonde, irmão? Onde é que a gente ia se aproximar de Deus? Não tem, a gente não tinha a menor condição. Jesus fazendo a mediação, no momento de ir embora, minutos antes de ser preso, não, que eu vou conversar com Deus e vou apresentar vocês. E aí vocês vão poder conversar com Ele. E aí vocês vão poder se relacionar com Ele, porque Ele vai cuidar de vocês. Jesus já estava advogando por nós. Jesus, no momento de ir embora, falou assim, não, mas eu já vou. Isso é amor. E isso daqui é amor. Mas vamos seguindo. Eu amo esse capítulo aqui, 17. Eles não são do mundo, como também não sou do mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Pode seguir. Minha oração não, isso daqui é incrível. Porque naquele momento, Jesus foi tão cuidadoso, que poderia dar a impressão que ele estava orando só por aqueles. E aí Jesus fala assim, não, porque vai ter um pessoal na Mais de Cristo, lá em 2021, em agosto, que eles vão crer também, e eu já vou colocar eles. Eu já vou colocar eles, eu já vou aproveitar, e já que eu estou falando com o Pai, eu já estou indo, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. A gente creu pela mensagem dos primeiros discípulos, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, para mim, essa oração é a oração que eu quero chegar e dar um abraço e falar assim, ó, muito obrigado por João 17. Eu não teria a menor condição, Cristo, se você não tivesse falado assim, ó, não, mas eles vão ser um com a gente, Pai. Ele vem aproximando, fala assim, não, mas, e aí eles vão ser um com a gente, e aí vai ficar a gente nisso. Precisava. O amor total, o amor real. Por isso a gente não pode negligenciar esse relacionamento com Deus, meus irmãos. Por isso a gente não pode. A porta que foi aberta, o sacrifício, o momento, foi muito sério, foi muito caro. Hoje a gente pode conversar com Deus, porque Jesus orou. Por que Jesus orou? Não é a pergunta dessa aula? Para nos aproximar de Deus. Para abrir a porta e falar assim, vem, eu falei com o Pai e Ele está sabendo de vocês. A gente que não tinha condição nenhuma, meu irmão. Quem é a gente para falar com Deus? Quem é a gente? Eu quero encerrar contando um testemunho bem rápido, bem rápido mesmo, sobre oração insistente, sobre o relacionamento com Deus, que é um testemunho do meu casamento. Eu nem comentei aqui com o Laura. É um testemunho um pouco longo, mas vou falar ele bem rapidinho. Quando eu marquei o meu casamento, marquei com 54 dias. Eu não tinha emprego, e nesse período a minha esposa, na época não era esposa, minha noiva, a loja que ela trabalhava fechou. Então, eu estava desempregado, com casamento marcado, eu não tinha nada, acho que tinha o quê? R$6 na conta, R$5 na conta, e eu marquei meu casamento, avisei os meus pais moram em João Pessoa, para eles virem, e falei assim, vamos viver um milagre. Vamos viver um milagre. E eu escrevi, isso é muito bom. Eu escrevi, sentei com o Laura e falei, como é que vai ser o nosso casamento? Vamos precisar do quê? E eu escrevi, tanto para alugar, tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para o aluguel do outro lugar que a gente ia morar, tanto para isso, tanto para isso. Não temos nada. Mas eu vou orar. E eu levantava de madrugada, com um papelzinho, com cada coisa que eu precisava, na mesma lista, e eu me ajoelhava e falava, Deus, está aqui, ó. Eu não tenho nada não, mas eu sei que o Senhor vai fazer na nossa vida. Eu sei que o Senhor, eu não tenho nada. Eu estou orando e eu vou ficar em paz, porque eu sei que o Senhor está fazendo na nossa vida, e que o Senhor tem propósito nesse casamento. Hoje quando eu lembro, realmente foi um passo que eu não parei mais de caminhar. Eu orei.
Eu me lembro que isso acho que foi num sábado, que foi decidido. No domingo, eu levantei, não foi no sábado, eu levantei um pouco mais cedo e orei. E senti de Deus de pedir que começasse a chegar naquele dia, alguma coisa. Eu falei, mas sábado? Aí eu falei assim, não, mas pode ser segunda também. Eu senti no meu coração. Mas pode ser segunda também, eu devo estar meio ansioso. Não deu meio-dia. Depositaram R$400, ou acho que informaram que ia depositar R$400 para o que vocês precisarem. A pessoa mandou R$400. Eu falei assim, realmente, aí me enchi de fé. Falei, é isso aí, eu não vou temer. As próximas 2 semanas, irmão, não aconteceu nada. De 54 dias, não aconteceu nada. Sabe o que é nada? E eu olhava para lá, eu mandava currículo para todos os lugares, mandava currículo para tudo, qualquer vaga, porque eu falei, eu marquei um casamento, meu pai comprou passagem, meu irmão está vindo, e eu não disse nada para meu pai, que eu estava desempregado, que eu não tinha condição de fazer nada. Eu falei, não, Deus vai fazer. E ele, e aí, onde é que vai ser? Eu falei, estou vendo aqui o lugar, não dei endereço, eu não tinha nem como alugar, não tinha dinheiro para alugar. Mas eu falei, e eu lembro quando a gente foi procurar o lugar, eu falava assim, ó, não vamos escolher um lugar porque está barato não, vamos escolher o lugar que a gente quer, porque Deus é que vai dar. Eu não tenho condição de pagar nem o barato, eu vou escolher o caro. Alugou uma casa grande ali na beira da praia, assim, exatamente como a gente queria, tudo Deus fazendo. As coisas foram passando e eu só dizia a Laura, eu não vou ficar nervoso, porque eu não quero que o Deus que eu estou desenvolvendo um relacionamento, eu não quero que esse Deus me encontre quando trouxer a bênção desesperado. Eu quero que Ele me encontre tranquilo, porque eu sei que é Ele que está fazendo. Eu não quero que Ele me encontre assim, ai meu Deus, achei que não ia acontecer. Não, eu estou conversando com Ele todo dia, eu estou levantando de mal, eu sei que Ele está me ouvindo, Ele está mudando meu... A gente está tendo até outras conversas, a gente está saindo desse trivial. Bom, porque tem pouco tempo para encurtar a conversa. 1 semana antes do meu casamento, uma empresa que eu não sabia, já tinha sido assim, dispensada, e fiquei naquele assim, ó, se surgir uma vaga a gente te liga. Ninguém acredita nisso, né? A gente fala, obrigado, a gente se aceita, né, de coração. A pessoa marcou a entrevista para o dia do meu casamento, vocês acreditam? Mas ali eu falei, a benção, não dá para deixar passar. Eu casei meio-dia, desempregado. Minha esposa estava desempregada. A gente casou, meio-dia. Às 4 da tarde daquele dia, eu fiz uma videochamada. O pastor Paulo, que fez o meu casamento, me levou para casa de um amigo, para eu usar um celular do amigo para fazer a videochamada. Enfim, até celular. Que situação, irmão. É uma situação difícil. Mas vivendo o milagre de Deus, vivendo a confiança da relação. Eu fiz a entrevista às 4 da tarde. Deus já tinha feito tudo. Até lua de mel, a gente viajou para São Paulo, para o Rio. Incrível. Peguei o voo pensando assim, como Deus é fiel. Lembro de sentir dentro de mim, isso eu nunca vou esquecer, como se fosse uma comporta de uma represa se abrindo. Muito forte. Essa sensação eu nunca vou esquecer na minha vida. Viajei, no outro dia, estou eu lá em São Paulo, na Estação da Liberdade, estou subindo assim o metrô, o telefone toca, eu atendo. Eu tinha passado na entrevista e já estava empregado. O salário era o que eu tinha pedido a Deus. O lugar, a forma, exatamente como eu tinha pedido a Deus. Ele me deu assim, ó. Dias depois, as estudantes de lua de mel entraram em contato com a Laura. A loja que comprou a loja que a Laura estava, chamou ela para trabalhar. Trabalhando até hoje lá. Vale ou não vale a pena se relacionar com esse Deus? E aí, o que é que eu acho mais importante? Para não falar assim, mas aí você trouxe um testemunho de uma bênção que você conquistou orando, porque Deus é fiel. Sim, mas sabe o que é mais interessante para mim, meus irmãos? Tudo isso é maravilhoso. Deus continua cuidando da minha vida de uma forma que eu vivo para contar os milagres de Deus. É uma vida que às vezes eu estou com Laura, olha como é que a gente está vivendo. Eu não tinha nada, não tinha nada, sabe, nada, irmão, nada. E hoje Deus tem abençoado, dado oportunidades que eu fico... Mas sabe o que é mais precioso para mim? A relação que eu desenvolvi com Deus. É isso que é mais precioso. Porque todas essas bênçãos não valeriam de nada, ou valeriam muito pouco, porque é bom, é prazeroso, é confortável. Hoje tem uma vida confortável, que bom, graças a Deus, sou grato. Mas se eu não tivesse desenvolvido esse relacionamento com Deus, que cresce todo dia, que se desenvolve, que eu sei que eu posso confiar, eu confesso aos irmãos que seria pouco. Seria pouco.
Hoje eu vivo por fé e vivo cada vez mais por fé, porque o maior presente que Deus me deu, dentro desse milagre do casamento, que foi um dos maiores da minha vida, assim, é uma história longa, aconteceram muitas coisas, foi ter podido desenvolver esse relacionamento com Deus. Essa conversa diária que não parou, que é cotidiana, que eu recomendo aos irmãos. A porta está aberta, Jesus nos aproximou. O orar é fortalecer o nosso relacionamento com o Pai. E é isso que eu quero mais para a minha vida, é isso que os irmãos precisam buscar mais para a vida dos irmãos. Deus vai dar bênção, apresente para Ele as bênçãos, não tem problema nenhum, apresente, Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas entenda que o mais importante da conversa com Deus é o relacionamento com Ele. É o desenvolver da relação mesmo, é ficar perto, é se aproximar, é ser filho, é ser servo e desenvolvendo confiança. Eu estou tranquilo porque eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai me usar, eu sei que Ele vai agir. Eu vou até conversar com Ele sobre outras coisas. Eu já apresentei isso, eu vou conversar, Deus, Teu Espírito Santo me dá mais. Deus, o meu coração que precisa ser mudado. Todas essas coisas, eu sei que o Senhor vai me dar e está me dando, mas eu quero entrar em outros lugares. Eu quero te conhecer mais, eu sei que há um caminho maior. Orar é se relacionar com Deus, meu irmão. A maior vitória que Cristo nos deu foi essa relação. Mas vamos levantar para orar, que eu já até passei um pouquinho do tempo aqui. Lembrando, quem puder seguir aqui o Instagram do Mais Sabedoria Oficial, @MaisSabedoriaOficial, sigam, por favor. Oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado a gente poder ter pensado e refletido sobre as conversas contigo. Trabalha nos nossos corações, trabalha nas nossas vidas, trabalha no nosso interior, fortalece o nosso desejo por nos relacionarmos mais contigo.